que eu anotei aqui do desafio que ele nos propõe. E logo aqui na segunda fila, desde o início, eu vejo dois rapazes, eles estão bem na minha frente aqui. Acho que são estudantes, um está de boina e o outro está de chapéu de gaúcho, chapéu campeiro. E eu espero verdadeiramente, eu sou do interior, que todos vocês repensem a ideia, boa ideia de ficar na terra de vocês, de ficar no campo. É bom viver fora? Mas é muito legal produzir alimentos para todos nós. Para nós aqui de Porto Alegre, para os forasteiros como eu, que agora vivo aqui, mas para todos nós. Então, eu vou fortalecer esse desejo, fazer cor a esse desafio que o Rodrigo colocou aqui, que a gente fique na terra produzindo alimentos. Eu vou convidar agora para fazer uma breve participação aqui o diretor técnico da Emater, o Lino Moura. Enquanto ele sobe ao palco, eu vou encaminhar uma pergunta para o Zander. Ele vai ter que sair, ele tem um voo para pegar, ele vai sair do frio do Rio Grande do Sul, vai para o calor do Nordeste, fazer palestra por lá, mas já tem aqui algumas perguntas encaminhadas e uma eu já vou encaminhar. Lino, pode, por favor, subir, já tem uma cadeira colocada ali para ti, e depois que o Zander responder aqui, a palavra fica à sua disposição. Então, essa pergunta que vem do Alcides, que é da Galos Consultoria, diz que o futuro da agricultura e pecuária está na constante utilização de tecnologia, desenvolvida por técnicos e cientistas brasileiros. Ele pergunta como está o ambiente atual para fomentar isto, qual a preocupação, foco dos atuais gestores do governo, da Emater, da Embrapa, com este tópico. Bom, eu agradeço a pergunta que o Alcides trouxe, que eu acho decisiva, né? Como vocês perceberam, muito da argumentação que foi apresentada inicialmente, ela é centrada exatamente num setor econômico que passa a ser movido por ciência, no que isso tudo implica em termos de inovações, de tecnologias, ou seja, de uma densidade de conhecimento que é crescente, né? Fazendo com que a atividade agropecuária, como muitos dizem, é uma obviedade isso, cada vez ela deixa de ser lugar de amadores, como foi no passado. Quando eu comecei a minha atividade dos anos 70, e profissionalmente eu comecei nesse estado, essa expressão é uma expressão relativamente comum. Por quê? Porque muitos agricultores, particularmente produtores de menor porte econômico, eles tinham uma atividade que era tradicional da família, tinham uma proporção de seu trabalho, de seu esforço e da família dedicada à produção de alto consumo, a integração aos mercados era menor, né? Basicamente, às vezes, era um produto, dois produtos, boa parte era vendida nos mercados locais, não é isso? Nesse sentido, portanto, esse conhecimento, essa inovação, essas práticas tecnológicas, elas existiam, mas de uma forma embrionária. Essa é a grande transformação da agricultura brasileira. Essa grande transformação vai significar que as famílias rurais, cada vez mais, estarão imersas em conhecimento, né? O que torna, portanto, a atividade muito mais demandante de dinheiro, muito mais arriscada, muito mais exigente em termos de conhecimento, né? E esse é um caminho sem volta. O agricultor que faz essas transformações, mesmo que eventualmente ele perceba, por exemplo, que ele está correndo mais riscos e possa querer voltar atrás, esse é um caminho sem volta. Não tem como você abandonar o trator para voltar à tração animal. Não tem como, inclusive, de uma geração para outra, você retornar a um formato tecnológico do passado, porque agora quem conduz a propriedade é o seu filho, não é mais a pessoa que foi pioneira nesse processo de transformação. Portanto, a pergunta que ele traz, ela mostra uma necessidade absolutamente crucial. Um desafio do qual nós precisamos ser muito mais ousados, criativos, etc., né? E, nesse sentido, eu acho que o panorama não é muito promissor. Por quê? A produção
desse conhecimento se dá pelo Estado e se dá pelas empresas privadas. As empresas privadas, como seria esperado, elas têm objetivos específicos, elas estão envolvidas em algumas atividades e, portanto, o esforço que fazem na produção de conhecimento, no aperfeiçoamento das cadeias produtivas, é voltado àqueles objetivos específicos. O Estado, por sua vez, está imerso num conjunto gigantesco de problemas. E como eu venho da universidade, onde eu fiquei 35 anos, os melhores anos da minha vida, que foram na Federal do Rio Grande do Sul, nessa cidade, como eu conheço bem o ambiente universitário, e hoje conheço razoavelmente bem o ambiente da nossa principal empresa de pesquisa agrícola, que é a Embrapa, eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que os desafios são gigantescos, porque essas instituições, tanto as universidades, como as organizações estaduais de pesquisa agrícola, ou como a organização nacional, que é a Embrapa, nós estamos muito presos a visões do passado, né? Nós estamos muito pouco abertos a algo que é essencial na produção do conhecimento, que é o debate, não é isso? Hoje, o debate é fortemente interditado em organizações públicas. Na realidade, a gente não consegue fazer um debate plural, amplo, como esse que nós estamos fazendo nessa manhã, felizmente. Essa, eu diria, que é mais uma regra, é mais uma exceção, não é a regra, especialmente nas universidades federais, né, onde o debate é absolutamente interditado. Não é? Se você não segue certas narrativas dominantes, você sequer consegue diálogo, você sequer consegue estabelecer uma discussão com seus colegas. Não? Pois não. Ele faz uma pergunta em relação ao fato de o senhor ter sido um crítico em relação ao termo agricultura familiar, uma noção que tem aglutinado movimentos sociais, acadêmicos e organizações políticas, e questiona se o termo classe média rural, que está sendo criado agora, não seria também um pano de fundo para consolidar um novo referencial de desenvolvimento rural. Bom, eu gostaria de me estender muito, né? E, antes de mais nada, eu quero novamente pedir desculpas, porque eu vou ter que sair logo. Eu tenho que cruzar o Brasil inteiro, onde amanhã de manhã eu participo de um outro evento regional em Fortaleza. Então, peço desculpas, eu sei que isso é absolutamente deselegante, eu adoraria ficar aqui até o final do nosso debate. O que foi mencionado há pouco, tanto em relação às instituições de pesquisa, quanto a esse tema específico, eu tenho escrito muito e de uma forma crítica, né? Eu ajudei, por exemplo, a fazer nascer o MST nesse estado e acompanhei a trajetória do movimento do Sem Terra antes que ele existisse formalmente, durante os anos 80, durante os anos 90, etc. Num certo momento, analisando objetivamente as condições, se concluiu o seguinte, quer dizer, ou o MST seguiria uma outra trajetória institucional, porque o país se tinha democratizado e, portanto, uma organização política semiclandestina não fazia nenhum sentido num regime democrático, ou o MST iria encontrar problemas, além do fato de que reforma agrária é uma política governamental datada, né? Ela não é eterna. Em algum momento, se as pessoas não existem mais no campo demandando terra, não faz sentido mais falar em reforma agrária. Então, eu comecei a escrever sobre isso, e, obviamente, várias portas se fecharam, né? O tema da agricultura familiar é similar. Ele surgiu no meio dos anos 90 por uma razão política muito importante na nossa história, que foi, pela primeira vez, uma expressão olhar para os mais pobres do campo e dizer: Estado brasileiro, olhe os mais pobres do campo. Então, a expressão agricultura familiar tinha esse propósito, que era o propósito de forçar a política pública a se dirigir às famílias rurais, que eram a maioria, continuam sendo a maioria, e que o Estado brasileiro, historicamente, tinha ignorado. Agora, há um segmento que pretende usar a expressão agricultura familiar como se ela fosse algo revolucionário, que faria transformação revolucionária do país. O que, me perdoe a expressão, e vou usar uma expressão mais forte, isso é burrice, simplesmente. Não é? Porque a agricultura familiar não tem essa característica. Ela só identifica empiricamente um grupo de produtores. Nada mais do que isso. É uma forma de gestão da propriedade.
E né? esse novo termo, Zander, classe Não, média? aí o que acontece, né? Eu sou um sociólogo. Sociólogos se interessam por estratificação social, por estrutura de classes, etc. E, portanto, para nós da sociologia, o termo correto são classes sociais. Nós olhamos o meio rural e a gente diz, bom, tem o empresariado rural, tem a classe média rural, tem o proletariado rural, etc. Essas aqui são as categorias analíticas da sociologia, né? Agora, não vou lutar contra moinhos, né? E a expressão agricultura familiar, ela se institucionalizou, todos nós usamos essa expressão, não é o caso de propor mudanças, nem nada. Só que isso significa nada mais, nada menos do que os pequenos produtores. Ponto final, não mais do que isso. Ok, então a gente agradece ao Zander Navarro, ele que vai cruzar o Brasil, como ele disse, vai lá para o Nordeste brasileiro. Vamos pedir ao diretor técnico da Emater, o tempo já avançado, Lino Moura, então, 5 minutos para fazer uma explanação sobre esse trabalho de extensão rural. Obrigado. Bom dia, pessoal. É uma satisfação estar aqui representando a direção da Emater e cumprimento a todos, um cumprimento especial aos colegas da Emater que se fazem presentes, aos organizadores desse evento, a direção do SENGE e parcerias. Cumprimento também a Lisemara, os participantes desse painel, meu professor que está saindo, o professor Zander, sempre professor, o Rodrigo, nosso parceiro da Emater, o professor Buanaim, mas que nome complicado, mas é isso. E, rapidamente, fazer uma pequena participação a convite dos organizadores, que, na verdade, me foi pedido para comentar em cima das falas. Dado o tamanho do desafio e a amplitude do que foi comentado aqui, é praticamente impossível fazer isso em 5 minutos, mas eu vou tentar falar alguma coisa relacionada com a importância que se dá para a agricultura. Basicamente, foi falado aqui em relação à participação no PIB, na exportação, na balança comercial, isso é evidente, é claro, mas também em função dos cenários que se apresentam para a agricultura, o que, de certa forma, é desafiador, mas também, ao mesmo tempo, é um cenário que valoriza quem trabalha com isso, seja na pesquisa, no ensino, na extensão rural, a questão do crescimento da população, especialmente a população urbana, a redução do percentual do rural, e quer dizer, abrindo um potencial enorme para a produção de alimentos, a questão do crescimento da produtividade, da necessidade de cada vez mais inovação, está sendo colocada, a necessidade do conhecimento, isso é muito alvissareiro para nós da extensão rural, para a própria pesquisa e ensino, quer dizer, está sendo demandado isso. A demanda também por alimentos limpos, a sociedade está cobrando isso, embora quando passou a se falar num novo modelo, até agora não conseguiu se construir isso, e também ficou evidente aqui nas falas, que esse novo modelo propalado não consegue se traduzir em resultados. O que continua avançando é uma agricultura moderna e que a gente não tem como fugir dela nesse momento. A questão da sustentabilidade, que virou um bordão na sociedade, e nós vamos ouvir muito isso agora nos próximos meses, né? Todo mundo falando de sustentabilidade, alguns com pouco conhecimento ou pouca conexão com a realidade, mas a gênese disso está na questão do esgotamento dos recursos naturais, aí lá já na metade do século passado começou essa discussão, mas houve um acirramento, que também transpareceu aqui nas falas, dessa discussão, levando a se falar tanto em um novo modelo, sem que isso desse conta das necessidades dos agricultores, ou que conseguisse
avançar na produção de alimentos limpos. É claro que todo mundo quer alimento limpo, mas precisa garantir a quantidade. E tem que combinar isso com os agricultores. Isso é necessário combinar com os agricultores, que observam dois fatores, principalmente, a questão da renda e a questão da penosidade no trabalho. E, por isso, a busca por inovação frequente. E um afastamento, e também apareceu aqui da pesquisa, da própria extensão rural, das instituições de ensino, dessa realidade, trabalhando em cima de um novo modelo, sem combinar isso com clareza com os agricultores, fez com que a agricultura obtivesse e continua obtendo crescentes aumentos de produção e produtividade, muitas vezes à revelia das políticas públicas. Então, inclusive gerando uma contradição, e eu vou agregar, já foi falado aqui a respeito do valor aplicado em agricultura, que diminui a cada ano, menos de 1%, tanto no nível federal como no nível de Estado, né, aqui no Rio Grande do Sul, com 2 secretarias, no governo federal também, com 2 ministérios, agora um foi extinto, mas continua a estrutura. E aqui no Rio Grande do Sul, um outro dado que é pouco conhecido é que os municípios do Rio Grande do Sul, embora 320 deles tenham mais de 50% do valor adicionado, oriundo da produção primária, a média de aplicação no orçamento do Rio Grande do Sul, nós temos esse levantamento em todos os municípios, lá na Emater, é 1,42%. É muito pouco. Isso demonstra uma contradição. Quando se fala em importância da agricultura, em valorização da agricultura, por tudo que ela representa, econômica e socialmente, e também na garantia da alimentação segura, segurança alimentar e por aí afora, todo esse discurso, na verdade, é um investimento muito pequeno. Diretor Lino, um minutinho para o senhor encerrar, Só um por favor. minutinho, então Só. tá, tudo bem. Mas o que eu queria concluir era dizendo o seguinte: a extensão rural no Rio Grande do Sul tem, nos últimos 61 anos, participado desse processo, e a gente está retomando com muita força a questão de metodologias que façam chegar a inovação e a tecnologia nas propriedades rurais, através de várias questões relacionadas com gestão da propriedade. Lançamos um programa há poucos dias, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, para tentar juntar todas essas coisas que podem contribuir para que se garanta o abastecimento das cidades, a qualidade dos alimentos demandados pela sociedade, o desenvolvimento econômico e ajudar, na verdade, no combate à tal crise, que é um dos temas do nosso seminário, né? O que precisa se entender, e o Zander concluiu ali antes de sair, é que tem que parar com o maniqueísmo de ter uma agricultura boa e uma agricultura do mal. Nós, na Emater, estamos buscando entender que a agricultura se faz com solo, com água, com sementes, com conhecimento, e não uma agricultura do contra. A agricultura do contra o veneno, do contra o transgênico, do contra os insumos, do contra os grandes produtores. Nós temos que ser a favor de uma agricultura que produza alimentos, produza renda, que produza impostos e que ajude a sair da crise, que ajude a qualificar. Okay. E eu só quero concluir, Elisemara, dizendo o seguinte, que a gente tem que entender que a decisão do agricultor é individual, como de cada um de nós. E eu gostaria que vocês refletissem sobre uma questão. Todo mundo aqui sabe que usar álcool gera emprego no Brasil, polui menos, é um produto sustentável, renovável, por aí afora. E se fosse fazer um questionamento aqui, quantos usam álcool?
a análise é feita pela parte econômica. Isso ficou evidente na primeira fala do Zander. Então, nós temos que analisar isso com muita clareza. Agricultura é economia, e se nós não pensar assim, não vamos fazer sucessão rural. Eu agradeço a paciência de vocês, mas tinha muita coisa para comentar, viu, pessoal, que a gente vai fazer ao longo do tempo, porque esse seminário, com certeza, é uma provocação muito interessante, e cumprimento mais uma vez ao Senge por ter proporcionado essa oportunidade para que essas provocações sejam feitas e que a sociedade passe a discutir isso com maior clareza e maior conhecimento. Obrigado. Muito obrigada ao diretor técnico da Emater, Lino Moura, e ele pegou direitinho o espírito. É deixar uma provocação, é deixar esse pensamento para o pessoal ir aprimorando depois. A gente está na finaleira, como costumamos dizer. Vou juntar duas perguntas aqui para o Boinain, que é, levando-se em conta a sua fala que o senhor cresceu no Mato Grosso, ouvindo informações de que lá não era espaço para a produção agrícola. No seu entendimento, quem foi o responsável por tornar a região centro-oeste brasileira uma das maiores áreas de produção agrícola e pecuária do Brasil? É do Dirley, da Emater. E uma outra, como o senhor analisa o modelo de extensão rural feito aqui no Rio Grande do Sul comparado com outros estados? Se nós estamos no caminho certo, qual seria a sua visão da extensão rural no desenvolvimento dos agricultores? Rapidamente, a primeira pergunta, eu não tenho nenhuma dúvida, né? A primeira pergunta é resultado de duas ou três coisas. A primeira é o empreendedorismo do agricultor brasileiro. O agricultor no Brasil é visto como conservador, como avesso a risco, tem uma série de chavões, como atrasado, e, na verdade, o que esta história mostra é justamente o contrário. O agricultor é um grande empreendedor, no sentido literal, ele enfrentando dificuldades aqui no Rio Grande do Sul e vendo oportunidades, né, fez um movimento duro de migrar, de buscar novas áreas, de construir essa oportunidade, de levar o conhecimento que tinha sido adquirido e a experiência aqui no Estado para outras áreas. É, sem dúvida nenhuma, o resultado também da aplicação de tecnologia, mas da transformação de tecnologia em inovação, porque é preciso a gente ter muito clara essa distinção. Tecnologia existe, muitas vezes ela não é transformada em inovação. Por quê? Porque faltam as condições para transformar e falta também o grande agente dessa transformação, que é o inovador, que, no caso, é o agricultor. E, terceiro, também não podemos deixar de reconhecer, foi um momento particular do início dessa caminhada, onde ela ganhou grande impulso, foi um momento daqueles que a economia brasileira e a economia mundial experimentavam um crescimento, uma fartura, havia disponibilidade de recursos, política e também um contexto internacional bastante favorável. Então, foi a confluência desses três setores. Desses três, qual foi o mais importante? Para mim, sem dúvida nenhuma, o agricultor, porque em grandes momentos você tem o recurso, né, tem a tecnologia e falta justamente esse ator que é o inovador, que transforma oportunidades em realidade, em negócio, em geração de riqueza. E o modelo da extensão rural? Quando o modelo, eu não conheço, para omitir opinião, fazendo uma comparação, mas eu posso dizer do nacional. Eu acho que um grande problema da extensão rural fora da crise, etc., 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 tudo isso, é que se estabeleceu aqui no Brasil uma coisa que foi muito perversa, de que todo o conhecimento acumulado nas Emateras não servia para atender a agricultura familiar. Foi um dos produtos da distorção que o Zander quis se referir quando ele questionou um pouco essa elevação da categoria agricultura familiar a algo especial. Um dos subprodutos disso foi como se a Emater, que tinha um enorme conhecimento, experiência, não serve, temos que inventar um novo extensionista. Só que esse novo extensionista que foi inventado estava completamente despreparado, né? Eu acompanhei, fundamentalmente no Nordeste, muito o trabalho
desse pessoal eram extensionistas que não conheciam, para começar, nada de agricultura, eram sociólogos, antropólogos, serviço social, economista, etc. Então, o fundamental aqui é que a extensão ajude o agricultor a resolver os problemas que ele tem, sem preconceitos ideológicos, sem querer impor soluções que estão muito acima. Porque a extensão está resolvendo o problema de agora, não é o problema do futuro. O problema do futuro é outro. Obrigada, Alboinaim. Eu vou usar a mesma técnica do Zander e dele. Vou fazer 2 perguntas. Eu não pude pegar todas as perguntas de vocês aqui por conta do tempo. Mas, para o Rodrigo, então, tem 2 aqui. O Estado tem algum programa de incentivo ou agregação de valor no produto final da produção da agricultura familiar? Incentiva a integração pecuária, lavoura, floresta? Se esse seria um caminho para diminuir o êxodo rural. Eu sei que não é bem a área do Rodrigo, mas ele pode transitar por isso. E quais as potencialidades da olivicultura aqui no Rio Grande do Sul? Não é exatamente a minha atividade, o acompanhamento dos programas de governo aqui no Estado. A gente percebe que um programa de agregação de valor da produção familiar existe na SDR, teve todo um mapeamento das agroindústrias, cadastro e acompanhamento das suas atividades. E quanto à olivicultura, nós percebemos que há uma coordenação inicial e gerando resultados favoráveis, muito incipientes ainda, né? O número de agroindústrias é bastante reduzido, mas o que me chama a atenção é a região onde essa atividade foi localizada, né? Mais ao sul do estado, os estudos de aptidão dessa cultura ao desenvolvimento aqui no estado também, e aparentemente existe uma coordenação entre os principais atores da pesquisa, da universidade, o aporte do governo estadual, pelo menos no que se refere à coordenação desses agentes voltados à atividade. Mas, voltando à agregação de valor na agricultura familiar, isso tem sido percebido como fundamental, e o papel da Emater nesse processo, eu acredito que seja também de extrema relevância na orientação dos agricultores, na transferência de conhecimento e na indicação dos caminhos a serem percorridos. Obrigada aos palestrantes, obrigada a vocês.